Bom, gente, vamos então para a última parte da nossa aula. Agora a gente vai falar da parte de cimentação. Nós cumprimos todos os requisitos da nossa prótese. Nós preparamos da maneira correta, fizemos o retentor da maneira correta, nós fizemos um bom provisório, cuidamos do tecido periodontal, moldamos divinamente bem, nosso protético fez um trabalho excelente na nossa coroa. É hora agora de finalmente concluir o nosso tratamento. É hora de cimentar essa coroa. Segundo a definição do Anussavice, cimentar é usar uma substância modelável que tenha por objetivo selar ou unir duas partes, mantendo-as juntas. É isso que a gente vai fazer. Nós temos o nosso substrato, que é o nosso preparo, nós temos a nossa coroa, a gente vai adaptar a coroa sobre o substrato, deixando-as unidas. Tudo bem? A história da prótese passou por várias etapas. Nós começamos primeiro fazendo a fundição por cera perdida. Quando a gente evoluiu para essa etapa, na verdade, a gente começou a ver que as restaurações elas ficavam altas depois de cimentadas. Antes a gente usava folhas de platina sobre o dente. Como é que isso funcionava? Você pegava uma folha de platina, tipo uma folha de chumbo, ela era calcada sobre o preparo, sobre o dente, em cima dela a gente fazia uma porcelana. Mas isso eram coisas muito artesanais ainda. Quando a gente passou para a técnica da fundição da cera perdida, a gente teve uma qualidade na adaptação desses tecidos, dessa prótese sobre os tecidos. E com isso as restaurações passaram a ficar altas depois da cimentação, né? Começou-se a se perguntar então se haveria espaço para o cimento. Aí que foram vistas a questão da inclinação das paredes, tá? A própria retenção friccional começou-se a descobrir isso, e juntamente com essa evolução dos preparos e nos materiais, houve a evolução também dos cimentos. A gente começou então a procurar um cimento que tivesse uma melhor manipulação, onde a gente tivesse um melhor tempo de trabalho. A gente começou a fazer alívio interno de coroas. A gente começou a usar agente cimentante na coroa e no dente. A gente começou a preencher só parcialmente com espátulas. A gente começou a preencher totalmente para evitar bolhas. A gente começou a saber como trabalhar com os cimentos agora nessa fase de alta adaptação. Mas a gente começou então a traçar quais seriam as características ideais dos nossos cimentos. A primeira deles seria que ele fosse inerte às estruturas bucais. A gente não poderia ter um cimento que causaria algum mal aos nossos retentores ou aos nossos tecidos circundantes. A película tinha que ser espessa. Por quê? Essa prótese ela tinha que ter uma adaptação ao retentor, né? Tinha que ter uma retenção friccional, essas superfícies eram quase unidas ali, então ele não podia ter uma película grossa. Ele precisava ter uma alta resistência por conta dos esforços mastigatórios, ele precisava ter uma retenção mecânica, micromecânica e até mesmo adesiva, unindo o substrato ao metal ou à infraestrutura da prótese que a gente estivesse usando. Perdão. Ele precisava ser insolúvel aos tecidos bucais, porque ele estava em contato direto com saliva, e ele não podia se degradar frente à saliva, frente aos alimentos, frente ao meio bucal. Precisava ter estabilidade dimensional, né? Nem expandir no calor, nem contrair no frio. Ele precisava ter um longo tempo de trabalho para a gente preparar esse cimento, mas um curto tempo de presa quando a gente levasse esse conjunto prótese e cimento à boca. Precisaria ter adesão, como a gente já falou. Os excessos deviam ser de fácil remoção. Eles tinham que ser o mais estético possível para dar a maior naturalidade possível a esse trabalho. Baixo custo, vedamento e isolamento térmico e elétrico e radiopacidade para a gente poder conferir ou acompanhar essa prótese ao longo do tempo. Tudo bem? Os nossos cimentos eles podem ser classificados de duas maneiras. Primeiro, quanto ao mecanismo de presa, eles podem ser através de uma reação ácido-base, como são os fosfatos, os ionômeros de vidro e o número de vidro modificado por resina,
ou por uma reação de polimerização, que é o caso dos cimentos resinosos convencionais, dos cimentos resinosos autoadesivos e autoadesivos e autocondicionantes que a gente já tem hoje em dia. E eles podem ser classificados também de acordo com o período de tempo de uso, que seriam os cimentos provisórios e os cimentos ditos definitivos. Ok? Os cimentos provisórios, ou a cimentação provisória, ela tem como objetivo, primeiro, preservar ou avaliar como os tecidos periodontais reagem à nossa prótese. Ou seja, se a gente está tendo espaço suficiente para higienização, se essa prótese não está pressionando esses tecidos, tá? Ou em casos onde a gente tem cirurgias periodontais, onde a gente vai ter uma cimentação de uma coroa provisória, que vai ajudar na cicatrização desses tecidos. A cimentação provisória vai servir para a gente avaliar as ameias e o formato dos pônticos, se está facilitando a higiene do paciente, se não está impedindo o paciente de higienizar corretamente. Vai servir para a gente avaliar a área de contato ou de pressão sobre os pônticos no rebordo. Vai servir para a gente testar a função mastigatória e a oclusão e desoclusão do paciente. Vai servir para a gente fazer alguma correção de cromovalor, se possível. Vai servir para ajudar na regeneração do complexo dentino-polpa, no caso de dentes vivos que foram submetidos a tratamento protético. Vai servir para avaliar o assentamento definitivo da peça, além da avaliação do contato proximal. E, lógico, as áreas de contato interna e da superfície entre a prótese e o dente. Ok? Então, eu estou falando da cimentação provisória de dentes de coroa de porcelana. Nós não estamos lá falando de cimentação provisória de provisórios, ok? São duas coisas diferentes. E esse aqui eu estou pegando a minha coroa definitiva, minha coroa de porcelana, e cimentando ela com cimento provisório, ou seja, com cimento que eu consigo destacar, que eu consigo remover com facilidade. Agora veja só, ó o pulo do gato, se liga aí. Em elementos unitários, eu não faço cimentação provisória, ok? Em elementos unitários eu não faço cimentação provisória. Por quê? Porque em elementos unitários não existe borda ou local de apreensão que eu possa remover essa coroa. Os meus cimentos provisórios, por mais que a gente chame de cimentos provisórios, eles obviamente têm uma resistência mecânica, eles vão promover uma retenção da prótese sobre o rebordo, sobre o pilar, perdão. E é o que acontece, eu não tenho como sacar essa prótese, a não ser que eu bata nela, ou a não ser que eu faça a apreensão dela com o instrumento, e eu posso levar a fratura. Nas próteses múltiplas, eu tenho as áreas de interproximais, eu tenho uma área de pôntico onde eu posso colocar um saca-prótese, colocar um instrumento e fazer a remoção mecânica desse conjunto. No unitário eu não tenho. Qual é o risco de eu cimentar as minhas próteses unitárias, então? É de eu não conseguir remover, o paciente continuar usando, essa margem de cimento degradar, porque ele não é insolúvel aos fluidos bucais, infiltrar alimento e ter algum problema no meu pilar. Ou ainda, essa prótese descolar numa hora que o paciente não pode vir no consultório, numa hora que você não pode atender no consultório, ou descolar durante o paciente dormindo e ele engolir. Certo? Então, muito cuidado. Não se cimenta coroa unitária de forma provisória. Eu cimento provisório unitário. Provisório unitário eu cimento, óbvio. Mas coroa definitiva unitária eu não cimento com cimento provisório. Certo? Senão ela vai cair numa hora totalmente errada para ela cair. Ok? Quais são então esses cimentos ditos provisórios? O primeiro que a gente vai falar sobre eles é o cimento de óxido de zinco eugenol. Cimento à base de óxido de zinco eugenol. A apresentação comercial dele se dá com duas pastas, uma pasta base,
que contém o óxido de zinco mais óleos minerais e vegetais, e a pasta catalisadora, que contém o eugenol mais partículas de carga, que são adicionadas para se obter a consistência da pasta. Qual é a desvantagem desses cimentos? O eugenol. Por quê? Porque o eugenol ele vai inibir a polimerização das resinas compostas. Ele age lá na cadeia de polimerização, ele interrompe essa cadeia, ele bloqueia essa cadeia. Tá? Quais são as vantagens dele? Ele tem uma ação bacteriana justamente pelo eugenol e efeito analgésico sobre a polpa. Tá? Mas aí se a gente for fazer cimentação adesiva, nós não podemos usar o cimento de óxido de zinco com eugenol. Existem estudos que mostram que você faz uma profilaxia para remover o eugenol, mas mesmo esses estudos dizem que não remove totalmente o eugenol. Então, num dente onde você vai fazer cimentação adesiva, nada de usar o eugenol. O outro cimento, e o mais usado hoje em dia, é o óxido de zinco sem eugenol. Tá? A composição vai ser a mesma. A pasta base contém o óxido de zinco mais óleos minerais e vegetais, e a pasta catalisadora, o eugenol vai ser substituído por ácidos alifáticos de cadeias longas ou ácido butírico, além de óleos que vão ser adicionados para ajustar a consistência dessa pasta. Tá? Nesse caso, não tem nenhuma interação com a polimerização, essa polimerização vai ocorrer normalmente, só que como a gente não tem mais o eugenol, a gente perde as propriedades regenerativas da polpa que o eugenol tinha e a ação anti-inflamatória que o eugenol tinha. Tá? Mas esse é o cimento de escolha da gente hoje. Por ser um cimento resistente, por ser um cimento fácil de remoção, por ser um cimento que não causa problemas, não interfere na nossa polimerização, nem causa problemas para o dente, para a polpa ou para a tecido adjacente. Vê, ele não ajuda ele não tem efeito anti-inflamatório, mas ele não causa nenhum tipo de irritação para a polpa ou para o periodonto. Tudo bem? Um cimento que já foi muito utilizado e ainda tem o seu uso hoje em dia é o cimento à base de hidróxido de cálcio. O de cal ou hidrocê que a gente está acostumado a usar para forramento de cavidades. Ele também tem apresentação comercial em duas pastas, né? A pasta base é o de silicato e a catalisadora é o que tem hidróxido de cálcio. Em ambas as pastas a gente tem os componentes para consistência, além de reforço e pigmento, para que a gente consiga diferenciar uma base da outra. Certo? Ele não foi desenvolvido especificamente para ser cimento provisório, certo? Mas é bastante usado, principalmente, atenção, principalmente em dentes vivos, justamente por conta da ação anti-inflamatória do hidróxido de cálcio, tá? Qual é o problema desses provisórios? Eles são de difícil desse cimento, ele é de difícil remoção. Ele impregna no provisório e é muito difícil de você tirar, dá muito trabalho de você tirar. Se forem provisórios que vão passar muito tempo, é bem fácil que você tenha que trocar esses provisórios no meio do tratamento. Certo? Outro cimento que não foi criado com esse fim, mas pode ser usado, é o cimento com a pasta, fazer a pasta zinco-enólica como cimento de provisório. A gente sabe que essa pasta é usada para moldagem de prótese, certo? Mas ela pode ser usada em dentes onde existe uma retenção excessiva, onde existem pequenas discrepâncias de paralelismo, dentes muito longos ou muitos números de retentores. Já usei bastante, mas vou dizer a você que faz muito tempo que eu não uso a pasta zinco-eugenólica para usar como provisório. Principalmente porque o uso delas são exclusivamente nessas condições que eu falei para vocês. Certo? Qual é a sequência da cimentação provisória? Primeiro, eu vou verificar o acabamento, polimento e a integridade da minha prótese, né? Vou fazer todos os ajustes que a gente já fez. Vou ver se a superfície está livre, a superfície interna está livre de óxido de cromo, vou limpar essa superfície interna. Vou fazer o controle da saliva e de exudato, seja com isolamento relativo ou com isolamento absoluto. Vou vaselinar a superfície externa da coroa para ajudar na remoção dos excessos de cimento. Vou selecionar e manipular o cimento de acordo com as instruções do fabricante. E vou passar cimento nas bordas, com pressão firme, verificando o escoamento. Veja só, todo cimento que a gente usa na prótese,
a gente deve ter muito cuidado com o escoamento desse cimento, para não ter o quê? Para não ter um acúmulo desse cimento na superfície interna da prótese que dificulte o assentamento dele. Então a gente deve usar nas nossas próteses o que eu chamo de técnica da margarina. Todo mundo aí tem margarina em casa, não tem? O que acontece com o seu pote de margarina? Quando você vai olhar, sua mãe pegou o pote de margarina, abriu aquele pote lindo de margarina, Qualy. Com o tempo, o que você faz? Você pega a faca, mete a faca de uma ponta a outra, passa no pão, fica metade da margarina fica na faca. O que você faz com a faca? Você vai na borda e faz isso aqui. Aí amanhã você faz a mesma coisa. Você tira uma porçãozona de margarina, não usa tudo, vai lá na borda e tira o excesso. E assim você faz. Quando você vê que você não tem mais margarina no meio do pote, você só tem margarina nas bordas. A mesma coisa é a gente cimentando uma coroa. A gente deve manipular o cimento, pegar a nossa espátula, pegar o cimento e passar apenas na borda da coroa. Por quê? Para que quando a gente venha com um movimento para instalar essa coroa, esse cimento ele consiga escoar tanto para fora quanto para dentro da superfície, preenchendo os espaços necessários. Se eu preencher, se eu socar ali de cimento, preencher ela toda e levar, vai ficar muito cimento aonde? Na parte oclusal e incisal, e aí quando a gente adaptar, esse cimento não consegue escoar. Consequentemente, essa prótese vai ficar desadaptada. Tudo bem? Então, cimentação, nunca mais você vai esquecer isso. Como é que a gente cimenta? Técnica do pote de margarina. Então, levo em posição, vou verificar o assentamento. Agora eu peço para o paciente ocluir para ver se está ok, ele dá uma pressãozinha ali. Vou remover e vou manter em posição por 1 minuto. Vou pressionar por 1 minuto para controlando a pressão hidrostática, ou seja, quando eu coloco a tendência desse material é fazer com que essa coroa saia. Então eu preciso manter ela ali em posição pelo menos por 1 minuto. Tá? Espero polimerização completa, a reação completa desse cimento. Aí eu vou tirar os excessos. Pode ser com sonda, pode ser com uma cureta, pode ser com a própria espátula e fio dental nas proximais. Vou relembrar ao paciente as orientações de higiene e vou reavaliá-lo com 10 a 15 dias. Com 10 a 15 dias o que eu faço? Aí eu vou, quando ele voltar, vou verificar se ele está conseguindo passar o fio, como é que está o rebote, se não está acumulando, como é que está o ponto de contato, como é que está a oclusão. Eu vou fazer tudo isso novamente para decidir se eu ainda mantenho essa cimentação provisória, porque eu fiz algum ajuste, porque ele não está conseguindo higienizar, ou se eu já passo para fazer a cimentação definitiva. Ok? E aí a gente vai passar agora então para os cimentos odontológicos que a gente chama de definitivos. Ok? Nesses cimentos nós temos 2 classificações. São cimentos convencionais e os cimentos adesivos. Os cimentos convencionais, eles apresentam baixa resistência de união, apresentam um aspecto branco opaco e baixas propriedades mecânicas. São cimentos de fosfato de zinco, policarboxilato, ionômero de vidro e ionômero de vidro modificado por resina. E nós temos os cimentos resinosos, os cimentos adesivos, que apresentam alta resistência de união, estética e translucidez e alta resistência mecânica. Esses cimentos, por sua vez, são divididos em cimentos resinosos convencionais, cimentos resinosos autoadesivos e hoje a gente já tem uma outra categoria que são cimentos resinosos autoadesivos e autocondicionantes. Ok? O cimento de fosfato de zinco foi o primeiro cimento que a gente usou, foi o cimento que a gente mais usou em odontologia até hoje, pode ter certeza. Ele serve principalmente para restaurações metálicas e infraestrutura de zircônia. Quando eu falo restaurações metálicas, incluo aí coroas metálicas e pinos e retentores intraarticulares metálicos. Eles apresentam uma boa espessura da película, né, de 25 micrômetros. Ele tem um bom tempo de trabalho, são mais ou menos
5 minutos para espatular e 1 minuto e 1 minuto e meio para a gente botar em posição, tá? Para tomar a presa ali na boca. O resíduo dele é de fácil remoção, porque ele não tem, como ele não tem adesão química às estruturas, depois que ele toma presa a gente consegue remover com facilidade. Ele é bem resistente à compressão, ele tem como inconveniente a formação de ácido fosfórico durante a sua presa, durante a sua manipulação, o que pode, ele é clinicamente aceitável, mas em caso de dentes vivos pode ser irritante à polpa. Ele não tem absorção bacteriana, como eu já falei, ele não tem adesão e ele tem uma elevada solubilidade ao meio oral. Mas esse é o cimento que a gente teve por muito tempo. É o cimento que foi usado por muito tempo e ainda é usado hoje, como eu falei, em restaurações metálicas, em núcleos metálicos ou restaurações de zircônia. Tá? Lógico que a gente tem outras maneiras de fazer adesão com metal. Tá? A gente consegue silanizar esse metal, a gente consegue hibridizar esse metal para fazer com que exista um nível pequeno ainda, óbvio, de união resinosa. A gente vai falar isso lá na outra parte. Mas eu ainda uso esse cimento, principalmente quando eu uso peças metálicas ou de zircônia. O segredo desse cimento é a manipulação dele. Nesse gráficozinho que está mostrando aí, nessa figura, mostra exatamente como é que a gente deve fazer a manipulação do cimento de fosfato de zinco. Eu preciso pegar uma placa de vidro, tá? Eu preciso resfriar essa placa de vidro, deixar essa placa de vidro fria, para, junto com outros passos que eu vou dizer agora, melhorar as propriedades desse cimento. Ou seja, não adianta eu simplesmente usar uma placa fria. Eu preciso fazer toda a sequência correta da manipulação desse cimento para que eu tenha esse cimento com as melhores propriedades possíveis. Tá? Primeira delas, então, é o seguinte. Eu preciso ter uma placa de vidro resfriada. E eu preciso fazer uma espatulação lenta. Essa figura que vocês estão vendo demonstra como é que deve ser feita a manipulação desse cimento. Eu preciso pegar uma porção do cimento, eu preciso dividir a porção correta em 6 porções menores. Vocês estão vendo aí 6 quadradinhos. Esses quadrados significam exatamente o tempo que cada porção deve ser manipulada. Tá? Então eu pego lá uma porção. Para quem já teve a oportunidade de trabalhar com ionômero, isso funciona mais ou menos da mesma maneira. Existe uma colher dosadora. Essa colher dosadora diz quantas gotas do líquido você deve usar para aquela quantidade de pó que você está usando. No fosfato de zinco tem 2 porções. Uma porção que você usa 3 gotas, uma porção que você usa 4 gotas. Não me interessa quantas você usou. Então eu despejo essa porção sobre a placa resfriada, divido essa porção em 6 partes iguais. Tá? Do outro lado eu coloco a quantidade de líquido necessário de acordo com essa quantidade de pó que eu coloquei. E aí eu vou incorporar. Só que eu vou incorporar como? Eu vou incorporar usando a maior parte possível da placa, essa placa resfriada, espalhando bem por esse tempo que está dizendo aí, ó. Então, a primeira porção eu vou espalhar ela sobre a placa por 30 segundos. Passados 30 segundos eu recolho a segunda porção e eu manipulo ela por mais 15 segundos. Passados 15 segundos eu pego mais uma porção e manipulo por mais 15 segundos. Depois eu pego a quarta porção e manipulo por 10. A quinta por 10 e a sexta por 10. Ou seja, eu demorei aí 1 minuto e meio para manipular uma porção de fosfato de zinco. Não é simplesmente mexer e botar no dente, tá? Aliás, eu até posso fazer isso, mas não vou ter as propriedades ideais. Então eu preciso, 1, seguir esse tempo de manipulação. 2, usar uma placa de vidro resfriada por sobre toda a superfície da placa, espalhando bem, a fim de retardar a presa, de ter uma maior incorporação do pó líquido, levando a um cimento de maior resistência e menor solubilidade, além de, como eu estou usando essa ampla área da placa sobre uma placa resfriada, eu estou dissipando o calor da reação de presa e estou neutralizando o ácido subproduto dessa reação.
Ok? Então, para cimentar fosfato, eu preciso seguir essa sequência direitinho, tá? Não é porque eu usei a placa de vidro resfriada que eu vou ter o melhor cimento. Eu preciso usar todos esses fatores. Se eu renegar um deles, o cimento já não vai ter a qualidade ideal que eu deveria ter. O ionômero de vidro, por sua vez, tem como características baixo coeficiente de expansão térmica, além da capacidade de união físico-química entre a estrutura dentária e o metal ou a zircônia da nossa prótese. Como limitações, baixo valor de resistência, além de grande capacidade de absorver água, principalmente durante a presa dele. Tá? Depois que ele tomou presa, essa quantidade de absorção de água diminui. Tá? Na verdade, até cessa. Mas enquanto isso, durante a presa, pode absorver água que compromete as suas características mecânicas ideais. E ele é indicado aonde você tem o substrato metálico e dentina, tá? Ou substrato metálico e zircônia. Não é indicado, por exemplo, quando a gente tem núcleos metálicos com núcleos metálicos, porque a gente passa então a ter somente retenção mecânica, não mais retenção química. Tudo bem? O ionômero de vidro modificado por resina, por sua vez, vai ter uma maior reação química, uma maior adesão química do que o cimento convencional, vai liberar flúor, e os valores de resistência flexural ainda são maiores do que os ionômeros convencionais, certo? E são praticamente insolúveis ao meio oral em comparação com os cimentos de ionômero convencional, tudo bem? Que é o Riva que a gente usa, ou então o próprio Riva 100. Qual é a sequência de cimentação definitiva com cimentos convencionais? É praticamente a mesma do provisório. A gente vai limpar a peça, jatear se for necessário, vaselinar a superfície externa da coroa, manipular o cimento de acordo com as indicações do fabricante, aplicar apenas na borda das restaurações e nas superfícies axiais do meu preparo, ou seja, nas paredes laterais do meu preparo. Não é para botar no término, não é para botar em cima, é só para pincelar ali ao redor do dente. Assentar a peça e manter em posição por 1 minuto, pressão hidrostática, aguardar a presa, remover os excessos, orientar a higiene e rever o paciente com 10 a 15 dias. Nesse caso a gente não consegue mais tirar essa cimentação, tá? Ela já vai ter tomado presa. É só para fazer uma consulta de retorno e verificar se o paciente está higienizando direitinho, se a prótese está rígida, está íntegra ali em posição. Ok, gente? Os cimentos resinosos, por sua vez, como eu falei, estão divididos em cimentos convencionais e cimentos autoadesivos. Hoje a gente já tem uma outra categoria que, além de ser autoadesiva, ela também é autocondicionante. Qual é a diferença desses cimentos? O cimento convencional, a gente vai ter que, na maioria dos casos, ou nos casos do cimento convencional, perdão, nós vamos ter que fazer toda a parte de ataque ácido e adesivo do substrato e da peça, conforme a indicação do material que a gente está usando na peça, tá? Na coroa. Os cimentos autoadesivos, eles precisam passar por uma fase de condicionamento ácido, só que não precisa do adesivo, o próprio cimento já faz essa função, certo? E os cimentos autoadesivos e autocondicionantes não precisam de nada além de limpeza do substrato e da peça, tá? E silanização da peça, tá? O silano não é descartado, mas a fase do ácido e do adesivo são descartados que o próprio cimento já faz isso, ok? Os cimentos resinosos convencionais têm como características aderir quimicamente ao esmalte, à dentina e mecanicamente à cerâmica silanizada ou ao metal silanizado, embora ao metal essa união não vai ser tão eficiente quanto com a cerâmica silanizada, ok? Eles apresentam baixa solubilidade, ou praticamente nenhuma, são resinas, e alta resistência mecânica. No entanto, a técnica de aplicação desses cimentos resinosos é muito delicada, principalmente nos cimentos convencionais, que a gente precisa fazer toda a fase de ataque ácido, de adesivo, ou seja, nós temos mais passos que podem levar a uma complicação, que podem levar a uma falha durante essa etapa de cimentação, ok?
A indicação, próteses fixas com ou sem metal, inlays, onlays, facetas e pinos intrarradiculares. Ou seja, a gente pode fazer qualquer coisa, cimentar qualquer coisa, qualquer material com cimento resinoso. Tudo bem? Desde que, obviamente, eu siga as indicações do fabricante para o tipo de material que eu estiver trabalhando. Os cimentos resinosos autoadesivos, eles dispensam o emprego de adesivo na interface com a dentina e o material, né? Com isso, a gente tem uma etapa a menos, o que facilita ou que diminui o risco de errar durante esse processo de cimentação. Excelentes propriedades físicas, mesmo em ambientes úmidos, mas não é por isso que a gente não vai controlar essa cimentação. Eles liberam flúor e a união com o tecido dental ela é bem estável. Ainda não tem tantos resultados a longo prazo sobre o seu uso, tá? Clínico, mas laboratorialmente e avaliações de curto prazo são excelentes os resultados desse tipo de cimento, tá? A indicação dele também, qualquer tipo de prótese, metalocerâmica ou cerâmica e os pinos intrarradiculares. Os autoadesivos e autocondicionantes têm as mesmas indicações, têm as mesmas vantagens e ainda um passo a menos, porque ele nem precisa ser condicionado, nem passar pela fase do ataque ácido e nem pelo condicionamento nem pelo adesivo, tá? Então é uma etapa a menos que a gente tem que fazer, é uma etapa a menos que pode vir dar errado no futuro. Qual é a sequência da cimentação? A sequência da cimentação segue praticamente a mesma sequência da cimentação provisória e da cimentação com cimentos convencionais. O que a gente vai fazer? Vai passar a vaselina na parte externa da coroa, vai limpar o substrato, remover todo o excesso de cimento, vai verificar se não há sangramento, tá? Se for necessário, fazer o afastamento com fios, controlar bem essa umidade. Hoje, tá? Nós raramente fazemos uma cimentação sem estar isolado absoluto, isolamento total, tá? Na maioria dos casos hoje, a não ser que seja realmente um caso assim muito complicado, molar inferior, segundo molar, que tem algumas limitações técnicas, mas a nossa escolha primária é cimentar com isolamento absoluto. Vamos preparar a coroa, e aí esse preparo vai depender do material que a gente está usando, se a gente vai ter que jogar ácido, quanto tempo de ácido, se não precisa jogar ácido, isso vai depender do material que a gente está trabalhando. Os protéticos geralmente já mandam com guia, já dizem, ó, essa coroa precisa ser condicionada, essa coroa não precisa, o condicionamento deve ser por tanto tempo, deve ser tal tipo de ácido, tá? Isso aí eles já dizem, e assim, não vou fazer vocês decorarem isso não, tá? Só segue as instruções do fabricante do material que você está trabalhando. Depois, nós vamos dispensar o cimento, e geralmente esse cimento são duas partes, a gente ou a gente vai manipular com espátula, ou já existem hoje cimentos com pontas, que a própria ponta já mistura para aplicar. Vamos levar em posição, manter em posição por 1 minuto. A gente pode esperar a presa desse cimento, que a grande maioria deles é dual, tá? Ou a gente pode dar uma polimerização inicial de 3 a 5 segundos e remover o excesso. Particularmente eu gosto de fazer isso. Eu levo em posição, dou uma polimerização inicial de 3 a 5 segundos, removo o excesso, que é suficiente só para ela ter uma polimerização dessa camada mais superficial do cimento. Depois eu protejo as margens com gel hidrossolúvel ou gel bloqueador de oxigênio, tal e qual a gente faz nas restaurações de resina, para que a camada superficial não seja inibida a sua polimerização porque está em contato com oxigênio, e aí polimerizo na frequência de luz que o fabricante recomenda, pelo tempo que o fabricante recomenda. Ok? Belezinha, gente? Então é isso que a gente tinha que passar para vocês hoje a respeito de ajuste de cimentação. Os nossos livros de referência, os 2 livros do professor Pegoraro, tá? Vocês acham na biblioteca virtual. E a gente se vê então na nossa próxima aula para tirar eventuais dúvidas. Anotem as dúvidas,
Não esperem até a próxima aula, pode mandar pra gente, a gente vai respondendo aí na medida do possível. Espero que todos mantenham-se bem, tá? E até o nosso próximo encontro. Grande abraço para vocês, até mais!